Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A inteligência artificial vai poder contratar e despedir? Os sistemas de inteligência artificial utilizados na gestão dos recursos humanos apresentam objetivos mal alinhados, baseando-se em dados de baixa qualidade que prejudicam a empresa e os seus trabalhadores. Este conjunto de limitações estruturais foi identificado num artigo publicado em 2025 pela Organização Mundial do Trabalho, a OIT. O anteprojeto do pacote laboral, na sua versão inicial, não incluía qualquer referência a algoritmos ou a inteligência artificial. Contudo, na proposta de lei enviada ao Parlamento, o Governo introduziu mudanças que regulam o uso destas ferramentas digitais na gestão dos trabalhadores. Entre elas, por sugestão da UGT, destaca-se a obrigação de garantir intervenção humana nas decisões que afetam os trabalhadores e a possibilidade de estes reclamarem e recorrerem de decisões tomadas exclusivamente por algoritmos ou sistemas de inteligência artificial no recrutamento, progressão na carreira ou despedimento. O empregador deve validar, alterar ou revogar decisões automatizadas. As empresas passam também a ter de guardar durante 5 anos dados sobre o uso da inteligência artificial no recrutamento. Estarão as empresas preparadas para estas exigências? Outra novidade é o direito dos trabalhadores a contestar decisões baseadas exclusivamente em algoritmos. Estes podem reclamar de uma decisão no prazo de 30 dias, devendo o empregador responder por escrito. José Moreira, professor de Direito Digital na Universidade Portugalense, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. José Moreira, bem-vindo a este P24. A inteligência artificial é utilizada cada vez mais no recrutamento e seleção de novos trabalhadores, na avaliação do desempenho, na definição de salários ou promoções e nas decisões disciplinares ou até em cessações de contrato. Quais são as vantagens disso para as empresas e faz sentido que o Governo neste momento se preocupe com a introdução no projeto do pacote laboral de questões como esta? Muito obrigado pelo convite. Sim, creio que sim. Portanto, relativamente às vantagens, eu assimilo logo 2 ou 3 que gostava de destacar. Desde logo, a possibilidade de análise de dados de grande dimensão. Portanto, basta pensarmos na possibilidade de termos um processo de recrutamento onde são enviadas mais de 50, 100, 150 candidaturas, todas elas com currículo vitae para ser analisado. É muito mais simples essa análise ser efetuada por parte da inteligência artificial do que por um humano. Por outro lado, existe também aqui uma padronização nessa mesma análise. Portanto, não temos um humano a analisar um currículo de uma determinada forma e a analisar um outro currículo de uma forma completamente distinta. Depois existe também uma aparente objetividade na tomada de decisão ou na proposta de decisão, isto é, não tem um viés humano. E por último, existe sempre a possibilidade de auditar todo este processo levado a cabo pelo algoritmo, coisa que seria impossível de efetuar por parte de um humano. E, portanto, em suma, são nestas as vantagens. Creio que é um tema que está na ordem do dia e que está em cima da mesa para ser discutido e felizmente que o nosso governo já tomou a dianteira para o regular através, aliás, da agenda do trabalho digno. Já tinha sido dados alguns passos em 2023 a propósito da regulação da inteligência artificial no domínio das relações laborais, mas a verdade é que com o pacote laboral apresentado esta semana também se vão regular aí algumas matérias de particular destaque. A inteligência artificial baseia-se num sistema de linguagem avançado que também é capaz de cometer os erros mais graves. O José estava há pouco a falar do viés humano. Estes sistemas de linguagem são correlações de palavras e, portanto, capazes também dos seus vieses. Quais são os principais riscos, depois de ter falado das vantagens, quais são os principais riscos da sua utilização na gestão de recursos humanos? Olha, na minha opinião, eu creio que a discriminação algorítmica é de facto o risco principal que este tipo de sistemas aporta para a esfera dos utilizadores. E, portanto, aparentemente é proposta uma decisão ou é tomada uma decisão por parte de um sistema de inteligência artificial sobre esta capa de objetividade. Portanto, não houve ali um humano a tomar uma decisão porque gosta mais do candidato A em detrimento do candidato B. Só qual é que é o problema? Muitas vezes o problema está relacionado com os dados com que o algoritmo é treinado. E sobre esse cenário nós já tivemos aqui 2 situações bastante importantes, até mesmo casos de estudo ou casos de escola nessa matéria. Em Portugal também. Eu começava também, aliás, inicialmente pelo caso da Amazon, em 2015, que desenvolveu um algoritmo para selecionar candidatos para ocuparem uma determinada vaga. Só que
o que sucedeu foi que o algoritmo foi treinado com dados de candidatos do sexo maioritariamente masculino e, portanto, todas as candidatas do sexo feminino que se candidataram para ocupar aquela vaga foram automaticamente excluídas. Entretanto, a Amazon descontinuou o desenvolvimento deste algoritmo precisamente por causa do viés que estava a causar. Já em Portugal temos uma situação também relacionada com discriminação algorítmica. Há uns anos atrás a TAP, num plano de reestruturação, entendeu desenvolver um algoritmo para permitir a rescisão contratual de determinados colaboradores e um dos critérios utilizados por esse algoritmo era efetivamente o nível de absentismo. Só que quem treinou o algoritmo não teve em consideração que pode haver mais do que uma possibilidade de absentismo. Portanto, podem haver faltas justificadas e faltas injustificadas. Ora, as trabalhadoras do sexo feminino tinham um nível de absentismo manifestamente superior ao absentismo dos trabalhadores. E basta pensarmos num cenário que está relacionado com a licença de parentalidade, não é? Portanto, a licença de parentalidade é muito superior para as mulheres do que em comparação com os homens. E, portanto, nesse caso também houve aqui uma discriminação indireta em virtude do sexo e, portanto, é deste tipo de casos que estamos a falar quando estamos a falar em discriminação algorítmica. Corremos o risco em Portugal e no nosso mundo de trabalho, onde ouvimos falar de discriminação salarial entre homens e mulheres, passamos para outro tipo de discriminação mais aleatória, que é algorítmica, ou, como no caso em que acabou de expressar, até sobrecarregar e prejudicar ainda mais as mulheres. Esta discriminação algorítmica já é uma preocupação na legislação de alguns países europeus? Sem sombra de dúvida. E, aliás, até podemos falar, se calhar, aqui um bocadinho no regulamento de inteligência artificial, e isto está relacionado com as alterações introduzidas no domínio do pacote laboral. Está a falar da lei da inteligência artificial na União Europeia? Ou... Exatamente, o regulamento de inteligência artificial, que foi aprovado em 2024 e que paulatinamente está a entrar em vigor. Portanto, eu vou já fazer aqui a correlação na minha resposta e vai dar para compreender onde é que eu abordo aqui o regulamento de inteligência artificial. Portanto, o pacote laboral apresentado pelo Governo propõe aqui a alteração de 2 artigos bastante importantes. Um deles é o artigo 127 e o outro 129. O artigo 127, aquilo que vem dizer é que o empregador deve assegurar que determinadas decisões que têm impacto para o trabalhador não devem ser adotadas sem intervenção humana. Ora, esta norma, na verdade, e em bom rigor, não vem acrescentar muito, porque no domínio do regulamento de inteligência artificial, que tem aplicabilidade direta, portanto não necessita de ser transposto para o ordenamento jurídico português ou para o ordenamento jurídico dos outros Estados-membros, a verdade é que os sistemas de inteligência artificial utilizados no domínio das relações laborais são já eles classificados como de risco elevado. E, portanto, nos termos do artigo 14º, já existe a necessidade de existir supervisão humana. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, esta alteração ao artigo 127 não vem acrescentar muito. Só que depois... É redundante, portanto. É desnecessária. Portanto, a única leitura que eu consigo fazer desta norma é efetivamente o número 8 desse artigo 127, que vem determinar que existe também aqui uma contraordenação grave na eventualidade de haver violação desta norma. E, portanto, passa também a existir não apenas a contraordenação ou a responsabilidade contranacional no domínio do regulamento de inteligência artificial, mas também a responsabilidade no domínio do Código de Trabalho. Portanto, passam a haver aqui 2 contraordenações distintas, mas no mais, relativamente à incidência objetiva da norma, a verdade é que não vem acrescentar muito de novo, muito honestamente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está de facto relacionado com o artigo 129, onde nos concede o direito ao trabalhador, isto aqui de facto é uma inovação legislativa, creio que por interposição portanto por sugestão da UGT, nas negociações, que vem dizer que o trabalhador terá então aqui um direito de reclamar ou recorrer hierarquicamente da decisão baseada exclusivamente em algoritmo. Ora, e esta norma, a meu ver, é a norma que vai dar mais problema, porque desde logo, aquilo que o artigo 127 vem dizer é que todas as decisões sugeridas pelo algoritmo devem estar sujeitas à supervisão humana. Logo, o artigo 129 não pode falar numa decisão baseada exclusivamente em algoritmo, porque se é exclusivamente em algoritmo, não tem intervenção humana. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto está relacionado com o trabalhador. Então, e o candidato a emprego fica excluído? Portanto, não faz aqui muito sentido não se ter incluído no artigo 129 o trabalhador e o candidato a emprego, que possa reclamar de uma decisão que o afete em matéria de recrutamento
recrutamento e seleção, tal como já previsto, aliás, no artigo 24 do Código de Trabalho, que está em vigor desde 2023, que permite também ao candidato a emprego não ser discriminado no acesso ao emprego, entre outras matérias. Mas, portanto, nota-se aqui uma falha legislativa grave na técnica utilizada por parte do legislador que urge ser corrigida. Acha que as empresas já estão preparadas para cumprir exigências deste género? Olha, essa é uma muito boa questão de facto, mas eu penso que seja um pouco difícil de prever isso, porque por um lado as empresas têm de começar a utilizar a inteligência artificial e a verdade é que há uma parte substancial do tecido empresarial que ainda não aderiu, digamos, a esta realidade. Tem talvez curiosidade, mas ainda não aderiu. Mas a verdade é que nós também não nos podemos esquecer de um aspecto manifestamente relevante nesta matéria, que é as próprias empresas, neste tipo de casos, também poderão ser elas próprias as clientes. Isto é, nós temos de distinguir dois planos. Um deles está relacionado com a empresa que desenvolveu o algoritmo e que o está a utilizar internamente. Coisa totalmente distinta é uma empresa que nada tem que ver com esta realidade, que contrata, através do pagamento de uma licença, este tipo de sistemas de inteligência artificial. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que estas empresas também ficarão aqui um pouco reféns, digamos assim, das disposições normativas que lhes estão a ser aplicadas e que muitas delas eles não sabem dar resposta a elas. De todo modo, a verdade é que a Diretiva Digital Omnibus, que tem vindo a ser discutida nos últimos tempos, à partida será aprovada e irá atrasar a entrada em vigor do Regulamento de Inteligência Artificial, nomeadamente nesta matéria de sistemas de inteligência artificial de riscos elevados. Portanto, ainda que as empresas não estejam preparadas, a verdade é que terão ainda mais tempo para se preparar para esta nova realidade. E acha que a utilização da inteligência artificial na gestão laboral é compatível com os princípios de não discriminação e de supervisão humana que estão previstos na Lei da Inteligência Artificial da União Europeia? Ou é uma utopia achar que as duas coisas podem ser postas no mesmo plano? Eu diria que é compatível, mas pelo menos em teoria, não é? Portanto, uma coisa depois é teoria, outra coisa é prática. Porque na prática eu acredito que só o futuro poderá garantir isto. Repare, um sistema de inteligência artificial tecnicamente é classificado como um sistema black box, ou seja, não é possível aos dias de hoje ninguém conseguir explicar, compreender como é que o algoritmo atingiu aquele determinado output. Portanto, nós temos aqui algumas ideias de como é que ele raciocinou, como é que ele fez o reasoning, mas a verdade é que em detalhe é impossível nós conseguirmos explicar como é que esta black box existe. E a verdade é que é atribuído a um conjunto de responsabilidades, até mesmo por parte do Regulamento de Inteligência Artificial, um conjunto de responsabilidades às empresas que desenvolvem estes sistemas, como por exemplo a não discriminação. Mas a verdade é que se nós não soubermos como é que o algoritmo raciocina e faz este tal reasoning, é impossível garantirmos que ele não é discriminatório. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, pelo menos em teoria é possível sim, portanto, se olharmos para a lei, existe aqui esta responsabilidade objetiva que está a ser aplicada às empresas, mas na verdade é que depois na prática já terei mais algumas dúvidas em poder garantir esta possibilidade. José Moreira é professor de Direito Digital, imagino que seja uma disciplina recente na academia. É também uma nova área familiar ou estranha neste momento no sistema judicial português? Creio que é uma área que está em bastante crescimento. Portanto, como disse bem, é uma área recente, mas talvez recente aqui em Portugal. Se olharmos para outros países, por exemplo, e especialmente na Alemanha, já há jurisprudência nestes casos? Já existe jurisprudência, mas a verdade é que a própria academia também já leciona cursos relacionados com o direito digital há vários anos. E depois há países onde existe lá está, a jurisprudência é muito mais rica do que, por exemplo, em Portugal. Portanto, quando nós olhamos para a análise dos casos do Tribunal de Justiça da União Europeia, vemos que há ali uma série de países que por via de regra têm questões relacionadas com a interpretação do RGPD e, portanto, é esse tipo de casos que depois dão origem a muita da jurisprudência que vem a ser aplicada aos demais Estados-membros. Mas a verdade é que sim, portanto, é uma disciplina muito recente aqui em Portugal que tem estado a crescer e já existe muita legislação que é abordada nestas áreas, nomeadamente no domínio da cibersegurança, no domínio do regulamento dos serviços digitais, do próprio RGPD, agora do regulamento de inteligência artificial. Portanto, a Europa é rica na criação normativa e nós estamos a aproveitar essa criação de uma forma bastante interessante no ensino dos nossos alunos.
Sim, o ímpeto regulador é indiscutível. Falta depois saber na prática como é que isto se coloca. Tu falou do RGPD. Este tipo de abordagens na gestão de recursos humanos pode pôr em causa a proteção de dados e privacidade de um trabalhador, de um candidato a um emprego. Há um risco manifestamente grande, sim. Ao nível do compliance, há um risco grande. Eu não diria colocar em causa os dados pessoais dos trabalhadores, porque para isso as próprias empresas também já têm mecanismos que protejam neste tipo de dados, mas a verdade é que se não existir cautelas com a contratação de terceiros que vão desenvolver este tipo de algoritmos, pode haver aqui uma responsabilidade enorme ao abrigo do RGPD. Portanto, as empresas também têm de ter essa necessidade e cautela de assegurar que o RGPD e as normas relacionadas com a proteção de dados são respeitadas, porque sem dados o algoritmo não trabalha. A verdade é esta. Os dados é quase como se fosse o combustível do algoritmo. José Moreira, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no P24. Muito obrigado. Hoje, segunda-feira, é dia de O que Fazer Quando Tudo Arde, um podcast de Ana Salopes. A convidada de hoje é Carmen Garcia. A nossa colunista trabalha com idosos há anos e não tem dúvidas. Entre um idoso abandonado num lar e um cão abandonado num canil, hoje, a compaixão é muito maior em relação ao cão. Ouça em público.pt ou nas habituais plataformas de streaming. Obrigado por ouvir P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.